Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos aqui para mais um vídeo. O professor André Nascerala aqui na área, tá? Então a gente vai falar hoje do TAR, né? O empacotador TAR, que pode virar um compactador se associado com os compactadores GZIP e BZ2. Vamos ver alguns exemplos aqui de como é que usa o TAR, como é que compacta com GZIP, como é que compacta com BZ2, como é que extrai com ambos, tá? A gente vai ver tudo isso nesse vídeo de hoje. Não se esqueçam aí de deixar um like, se inscrever, se puder deixar um comentário aí para ajudar a gente nesse momento aqui no YouTube. Beleza, gente? Então vamos lá para esse conteúdo aí bem interessante. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui com a fundamentação do que seria o TAR, né? A gente sabe que o TAR é um programa que muita gente confunde ele com um compactador, mas na verdade ele é um empacotador, né? O TAR é um programa que faz o empacotamento. Não existe nenhum algoritmo de compressão associado a um procedimento de empacotamento. Ele simplesmente concatena os arquivos, une, né, um ao outro de uma maneira que depois ele consegue desmembrar, né? Então você não tem ganho ou economias de espaço, né, utilizando o TAR simplesmente, tá? Mas é muito utilizado em ferramentas de backup, trabalham com esse tipo de compactador, ou de impactador, empacotador, que pode compactar também se associado com outra ferramenta. Então ele é um programa desenvolvido para armazenar e extrair arquivos de um arquivo TAR, né? Geralmente se utiliza essa extensão, né? Que também é conhecida como tarball, né? Chama tarball, esse termo também é associado aos arquivos .tar, né? Quando ele trabalha em conjunto com o GZIP, que é um compactador, ou o BZ2, que é outro compactador bem conhecido, você tem essa extensão aqui, que é muito comum na internet, né? Ou seja, quem nunca pegou um arquivo .tar.gz, né, compactado desse jeito. Então, nesse caso, a gente tem que ler da seguinte maneira: é empacotado com tar e compactado com o gzip, né? Então, esse aí é a união dos dois, tá? Ele é um aplicativo capaz de armazenar vários arquivos em um só, esse procedimento a gente chama de empacotamento, porém não é capaz de compactar os arquivos armazenados, né? Como é possível notar, o TAR serve de complemento para o gzip e vice-versa, né? O gzip ele pode fazer essa compactação que o TAR não faz, né? Qual é a sintaxe do TAR? O TAR funciona assim, ó: TAR, parâmetros. A opção "-f", apesar de ser uma opção, eu considero ela obrigatória, porque através dela você coloca o nome do arquivo, você especifica o nome do arquivo TAR que você está ou criando ou extraindo, né? Então "-f", né? E outras opções, "-c", você pode especificar diretórios e tal, e os arquivos ou arquivos que você vai fazer, tá? Vamos ver aqui quais são essas opções e qual é a utilidade delas, né? Então, por exemplo, a opção "-c", eu vou até circular ela aqui, que é uma bastante usada, né? Quando você vai criar um arquivo TAR, você tem que colocar C, tá? O "-m" é utilizado para quando você vai criar arquivos que vão ser gerados, né, e gravados em multivolumes, em várias fitas, por exemplo, unidade de backup, né? Você faz o backup em várias fitas, você pode utilizar a sua opção "-m", de multivolume. Antigamente também se utilizava para disquete, né? Você podia botar em vários disquetes. A opção "-p", ela mantém as permissões originais dos arquivos que vão ser empacotados e compactados, né? O "-r" é uma opção que acrescenta um arquivo a um arquivo tar. Digamos que você já criou um pacote lá, um arquivo .targz, você tem aqui um pacote, e ficou um arquivo fora. Você não quer fazer o procedimento todo de novo, você quer simplesmente adicionar esse arquivo aqui dentro, né? Você vai usar a opção "-r" minúsculo, tá? O "-t", muito útil também, né? Eu disse que é grifar, tô grifando é tudo aqui, mas o "-c" é legal, o "-t" também é legal, que você consegue listar, né? Exibe o conteúdo de um arquivo .tar. Você pegou da internet, quer saber o que está dentro, né? Sem ter que extrair, você pode colocar lá um TVF, né? Que é T de listar, V para poder mostrar a saída, verbalizar, e F para poder especificar o nome do arquivo, né? A opção "-f" sempre vai ter. O V eu acabei de citar, né? Exibe detalhes da operação, né? Já falei em outros vídeos, os comandos de Linux são comandos calados. Se você não colocar a opção "-v", geralmente é a opção "-v", ele não verbaliza, né? Ele não mostra os detalhes de operação nenhum. Em vídeos anteriores a gente viu aqui o CP, né? O RM e tal, que se você só der o comando, ele não mostra o que está copiando ou o que está movimentando. São comandos calados. Geralmente os comandos do Linux são assim. Mas se você coloca a opção "-v", ele verbaliza, né? Isso é de verbose, de verbalizar a saída.
O "-w" inclui uma opção de a cada arquivo que ele for acrescentando no tar ou extraindo do tar, se ele vai pedindo uma confirmação, tá? O X é o contraponto ao C, né? Porque o C cria e o X extrai. E aqui os compactadores. Eu posso compactar com o gzip, com a opção "-z, ou com o "-bz2", com a opção "-j", tá? O "-f" é a opção aqui que toda vez vai ter, né? Você tem que, para você poder especificar o nome do arquivo, você tem que colocar a opção "-f". E o "-c" pode especificar o diretório dos arquivos a serem armazenados, a opção "-c" maiúsculo, né? Tem aqui alguns exemplos para a gente olhar, eu também vou fazer alguns exemplos ali direto na shell, tá? Como, por exemplo, para compactar no formato tar.gz, também pode ser tgz, tá? Tem gente que usa esse formato. É a mesma coisa, tar.gz e tgz. Então, ó, tar, Z para compactar com o gzip, C para criar o arquivo, né, que pode ser um X para extrair, o V para verbalizar a saída e o F, a opção que toda vez vai ter no tar, né, para especificar o nome do arquivo. Como é criando, eu estou criando esse arquivo aqui, ó, arquivos.targz. E o que vai ter dentro desse arquivo que eu estou criando? Vai ter o diretório arquivos, certo? Então, dentro dele vai gerar esse arquivo tar.gz e dentro desse arquivo vai ter compactado esse diretório arquivos. Para compactar o mesmo diretório arquivos no formato tar.bz2 é a mesma coisa. A única mudança que vai ter é que eu vou trocar o Z, que é o compactador, pelo J, pelo outro compactador que agora é no BZ2. Mas observem que é a mesma coisa, ó. JCVF. Então eu estou compactando com J, empacotando com tar, com C, verbalizando a saída e especificando o nome do arquivo. O nome do arquivo vai ser isso, o que vai ter dentro dele é esse diretório. Eu posso especificar mais coisas aqui, né? Esse diretório, o arquivo X, o arquivo Y, o arquivo Z, que vai tudo para dentro desse arquivo .tar.bz2 nesse exemplo, tá? Para descompactar é a mesma coisa trocando o C pelo X. Observem que é a mesma coisinha lá de cima, ó. Para extrair, né? Cria com C, extrai com o X, ó. Mesma coisinha, ó. Z CVF e aqui embaixo ficou ZXVF. Pessoal, se eu botar em ordem diferente, botar XVFZ, funciona, certo? A ordem não interessa, tá? Depois do menos você pode botar a ordem que você quiser, tá? Mesma coisa serve para descompactar com o BZ2, certo? Então com o BZ2 eu tenho aqui o Z, ó, agora eu tenho o J, né? Porque eu estou extraindo um arquivo tar.bz2, beleza? Esses comandos aqui são os comandos mais comuns que você vai usar no tar. Tá? Vou mostrar alguns aqui direto da shell para vocês agora. Vamos lá. Então eu estou aqui na shell, vamos ver em que diretório eu estou. O comando pwd me ajuda a mostrar em qual diretório que eu estou. Eu estou no diretório root, tá? Vou dar um clear aqui e vou dar um ls-l, certo? Tem todos esses arquivos aí de experimentos anteriores e aulas anteriores que a gente viu. Digamos que eu queira compactar tudo isso que eu estou vendo aqui, desse ls-l, que está dentro do diretório root, num arquivo .tar.gz. Como é que eu faço? Tar, né? CVFZ, nem precisa do menos, tá? Pode ser sem o menos, com o menos ou sem o menos vai funcionar. CVFZ, ou seja, vamos lá, um por um. Cria o arquivo tar, verbaliza a saída, especifica o nome do arquivo e usa o gzip. Então eu vou criar um arquivo tar.gz, certo? Como é que vai ser o nome desse arquivo? Vai ser teste.tgz, certo? Vou botar esse nome. Podia ser tar.gz. Eu estou usando tgz. O que vai ter dentro dele? Asterisco, né? Vocês vão observar que ele vai, por causa do V, ele vai mostrar tudo que ele está adicionando dentro desse arquivo teste.tgz. Olha só, viu? Ele listou aqui para mim, ó, se vocês observarem, tudo que foi para dentro do teste.tgz. Então, se eu vier aqui, vou limpar a tela de novo, ó, se eu der um ls-l, eu vou observar que eu tenho esse arquivo teste.tgz, resultado daquela operação que a gente fez ali atrás, certo? E eu posso listar ele com a opção "-t". Olha só. Tá. C. Não, C não. Aqui eu vou tvfz, né? Que o T é para listar, é o nome do arquivo. Teste.tgz. TGZ. Tá aí. Vou dar Enter, ó. Ele só me exibe o que tem dentro. Eu não extraí, tá? Eu só mostrei o que tem dentro. Se é só o T, a opção T, é só para exibir o conteúdo do arquivo tar. Eu gosto muito dessa opção. Você baixa da internet, checa se é realmente aquilo que você quer, né? Você lista antes.
Então vamos lá, a opção T é capaz de fazer isso. Digamos que eu queira extrair isso aí, eu vou criar um diretório aqui, ó, mkdir, vou criar um diretório chamado extrai, tá? Vou mover esse arquivo lá para dentro, esse que a gente criou, o teste.tgz, vou mover para dentro do extrai, certo? Vou entrar dentro do extrai e quando eu der um ls-l, vocês vão ver que só tem o teste.tgz aqui dentro. Digamos que eu queira extrair isso aí. Agora, a gente listou agora há pouco com esse comando aqui, né? Ó. Esse aqui, ó, tvfz, né? O T é a opção de extrair, C cria, X extrai. Então é a mesma coisa, só que ao invés do T, eu vou colocar o X para extrair. Né? Então eu vou dar aqui o extração, ó, extrair, certo? Então, se eu der um ls-l aqui, eu vou ter todo esse conteúdo aqui agora, inclusive o arquivo teste.tgz, que foi o que eu movi para cá e extraí dentro desse diretório. Beleza, gente? Isso aqui é o básico de tar, a gente pode fazer um vídeo de coisas mais aprimoradas mais à frente, por exemplo, fazer um script de backup, né, com menus e coisas do tipo. Com certeza, ao longo dos vídeos, a gente vai adquirir conhecimento para poder usar o tar de uma maneira mais legal ainda, tá? Nesse vídeo de hoje eu queria dar só os funcionamentos básicos do tar. Espero que tenha atendido aí as expectativas. Beleza, gente? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aí, né? Uma ferramenta que a gente vê bastante em tutoriais que a gente pega da internet, né? Algumas coisas que você segue, sempre tem alguma coisa para você extrair, um arquivo tar que você pegou aí de algum repositório, coisas do tipo, né? Então tenho certeza que vocês vão fazer bom uso desse conhecimento que foi adquirido nesse vídeo de hoje. Não se esqueçam aí de deixar um like, se puder se inscrever aí, se inscreve, o botão de inscrever é aqui embaixo, tá? Deixa um comentário aí, dicas de próximos vídeos, que conteúdo vocês querem que eu aborde, que eu vou tentar atender. Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo com certeza. Um abraço, valeu!